Olá, e hoje nós temos como carta para comentar aqui no baralho Lenormand, nós temos a carta da foice. Aliás, né, esta foice aqui deste baralho tem uma figura bastante sombria, né, lembra muito a carta da morte, né, digamos, lembra muito a figura que nós temos da morte, né? A morte é chamada de a grande ceifadeira, né? A grande ceifadeira. Ceifar significa cortar. Quem conhece algumas expressões usadas em fazendas, no campo em geral, né? Na agricultura, conhece a expressão ceifar. Ceifar é uma expressão que significa você cortar aquilo que está maduro, né, que já rendeu, você vai ceifar, como por exemplo, ceifar o trigo. Você espera o trigo amadurecer ou maturar, como preferir, corta o trigo, né, e vende o trigo, e a indústria vai trabalhar o trigo ali e transformar em farinha. Né? Ceifar é exatamente isso, é uma maneira de colher, só que colher eu posso colher com as mãos, com uma máquina, alguma coisa. Ceifar antigamente era só com a foice, hoje em dia já tem ceifadeiras elétricas, né? Tratores que fazem isso. Mas vamos lá, o que essa carta significa, enfim? O que ela significa que a gente precisa saber? Ela significa, antes de mais nada, perigo. Nem podia ser por menos, né? Quem já viu uma foice sabe que realmente como uma navalha, né? Uma navalha crescida, gigante. A foice é realmente uma coisa complicada. E ela é um instrumento agrícola de grande força, de grande poder e de grande simbologia. E no baralho Lenormand, que é um baralho bastante voltado para as pessoas que faziam o grande contingente europeu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, né? Que eram as pessoas que moravam no campo, as que produziam, né? Não era um jogo de realeza, como por exemplo era o tarô. O tarô era um jogo que começa a nascer nas cortes, né? O baralho Lenormand, os baralhos em si, eles surgem mais como um brinquedo, alguma coisa que você podia viajar e levar, uma distração. Né? Hoje em dia nós temos joguinhos eletrônicos, continuamos tendo baralho. O baralho cabe no bolso, você leva para onde você quiser. Né? Não te atrapalha, não te incomoda. Era a distração dos marinheiros. Né? E o baralho Lenormand surge como uma forma prática de você fazer um oráculo sem precisar grandes aparatos. Então ele se utiliza de objetos, de figuras e de imagens que são muito comuns, muito corriqueiras, né? Que todo mundo identifica fácil. E a foice significava isso. E vamos lá. Então, se a foice significa perigo, só de olhar para a foice a gente sabe que ela significa corte, ela significa ruptura, ela significa separação, ela significa machucar. Ela se significa machucar, ela significa também dor. A foice pode significar violência. É um instrumento perigoso. É uma arma branca, né? Aliás, muito utilizado em filmes de terror, né? Filmes de terror que se passam no campo, em lugares de tipo filmes de terror tipo Colheita Maldita, né? Essa associação, né? Muito grande com aquilo que se passa na roça, nas fazendas. A foice tem esse significado. Que mais? Se ela tem esse significado de dor, ela tem o significado também de violência, né? Ela tem o significado de algo inesperado, algo que acontece de uma forma violenta, de uma forma muito rápida. O movimento da foice é muito ligeiro. Quem já viu alguém usando a foice sabe disso. É muito rápido o corte dela. Muito, realmente perigoso de ter alguém próximo e sofrer algum acidente. Tem uma ponta
Então vai significar para a gente o que? Perfuração, corte, injeção, cirurgia, tratamento dentário, que se usam aqueles aparelhinhos, os dentistas, todos os aparelhinhos que eles têm são muito fininhos, são muito pontiagudos, exatamente para atingir entre os dentes das pessoas. Aliás, no corpo humano, o que simboliza a foice são os dentes. Os dentes são pontiagudos, são em forma de serra ou eles afinam, né? Eles vão fazendo como se fosse uma lâmina que é para cortar melhor os alimentos, né? Então eles fazem uma colheita entre a colher, o garfo, né? E a boca. Eles fazem uma colheita. Eles são representados pela foice. Certo? Então eu disse também cirurgias. Cirurgias são representadas pela foice. Ela é e simboliza coisas que são arriscadas, coisas que são repentinas na vida da gente, coisas que são inesperadas, surpreendentes, né? Representa decisões que precisamos tomar. Por que ela representa decisão? Por quê? Essa é uma carta de ação. A foice é um instrumento que só funciona com a ação. Parada ela não faz nada. Ela precisa da ação humana. Então, ela representa tudo aquilo que a gente pode selecionar. A pessoa corta o quê? Corta aquilo que não é para cortar? Não. Ele vai cortar aquilo que precisa ser colhido no campo, né? Então, ele faz uma seleção. E quando ele faz uma seleção, ele já está supostamente fazendo uma escolha, uma seleção e, ao mesmo tempo, uma rejeição. Também pode ser isso. Quando a gente é cortado de um grupo, a gente se sente rejeitado. Quando a gente é escolhido, né, apontado para um grupo, a gente é selecionado. É coisa de foice. E a foice também, é claro, representa as rupturas, especialmente as rupturas amorosas, né? Os cortes na vida da gente, aquilo que você está menos esperando e a pessoa que você está envolvido, chega para você e te corta da vida dele, dela, né? E nem sempre é fácil, mas também exige que a gente faça o exercício do abandono, né? Do desapego. Ainda que você goste, muitas vezes você tem que cortar, né? Pode ser doloroso, mas você tem que cortar. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício de fumar, ela decide um dia que ela vai parar de fumar e ela faz um corte abrupto. Ela sente falta? Claro que ela sente falta. Se ela era viciada, ela sente falta. Ela vai passar por um período difícil, né? Psicologicamente, inclusive doloroso, mas ela vai resolver isso. Então, gente, isso é o que a foice significa de mais imediato, daquilo que eu posso dizer para vocês agora. Ela, como todas as cartas, ela vai assumir uma ou outra qualidade diferente, um ou outro significado diferente, mediante as cartas que ela tem em volta dela no jogo, né? Mediante o assunto do jogo. O assunto do jogo é muito importante, né? Então, se o assunto é sobre relacionamentos, ela não vai falar da colheita de manga, você entende? Ela não vai estar falando disso. Mas se o assunto for dinheiro, ela pode estar falando de cortes necessários, né, de gastos, por exemplo. Vamos economizar, vamos cortar a conta da água, vamos cortar a conta, uma série de contas que nós precisamos abaixar os valores, né? Ela representa isso também, certo? Então lembre-se, ela representa perigo, ela representa cortes e ela representa também o quê? Uma quebra na rotina da gente. Nós fazemos tudo sempre igual, sempre igual, sempre igual. Um dia a gente resolve fazer
completamente diferente. A gente naquele dia para fazer totalmente diferente do que a gente sempre faz. O que nós estamos fazendo? Estamos cortando a nossa rotina, estamos quebrando a nossa rotina, estamos modificando de uma forma, através de uma decisão e de uma forma, digamos, abrupta, a nossa rotina. Tudo isso, gente, é a carta 10 do baralho Lenormand, a foice. Para vocês, o meu abraço, o meu muito obrigado.